Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia, aquele momento onde a gente para relaxar, assistir um filme gostoso e ao mesmo tempo viver curas profundas, acessar as nossas questões inconscientes, porque o filme tem esse poder, sabe? De acessar aquilo mais profundo. Quando você tá lá relaxado assistindo o filme e fala: meu Deus, isso tem a ver com a minha história, com a minha vida. Por isso que é tão importante que você pare e fale onde esse filme me tocou, ou também onde esse filme me incomodou. Porque se incomodou, pega que é teu, pega que é uma questão que precisa ser olhada e está relacionada com as sombras, tá? Mas não vou aprofundar, isso a gente trata muito lá no Santuário da Rainha, essa questão de sombras, tá bom? E o filme analisado de hoje é o Diário de Natal. Mas antes de eu começar a análise, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, compartilha, convida outras mulheres para vir para esse quadro também, para vir despertar. E quanto mais você curte, mais pessoas também podem acessar. E também é uma forma de você dizer para mim que está gostando do conteúdo, tá bom? Então, o que trata o Diário de Natal? É um filme muito profundo, é um filme muito bonito. E essa época de Natal é uma época que faz com que a gente pense e reavalie a nossa história de vida. Tanto que a Rachel, né, porque nós temos aqui dois protagonistas nesse filme, que é a história de Jake e da Rachel. A Rachel é uma órfã, né, ela foi entregue para adoção pela mãe, e nessa época ela tem esse desejo, família, porque o Natal ele remete muito a família, a ter uma família, quais são as minhas raízes. Por isso que é uma época muito sensível e muito densa. Nem todo mundo é feliz nessa época, justamente porque vem essa cobrança de que, ai, a minha família, eu não tenho uma minha família, eu não conheço os meus pais já morreram, ou eu não me casei, eu não construí. Então vem toda aquela cobrança, tá? Então é muito natural que no Natal também gere assim uma melancolia, uma angústia, um peso, tá? E por conta de toda essa energia dessa época do ano, nós temos a Rachel que sai em busca de quê? De encontrar a sua mãe, de descobrir a sua história, de querer saber de onde ela veio, por que ela foi abandonada, por que ela foi deixada. Ela é uma filha sem nenhuma raiz, ela não sabe nada do pai nem da mãe. E ali no filme também não fala absolutamente nada sobre o pai dela, tá? E do outro lado nós temos quem? Nós temos o Jake, que é fechado, um homem totalmente fechado para o amor, bloqueado para o amor, com traumas profundos, tá? Ele, de certa forma, também é órfão de pais vivos, apesar de que a mãe dele falece durante o filme. E é muito triste isso, quando uma mulher passa por uma tragédia e ela se fecha, como aconteceu com a mãe do Jake, né? Ela não conseguiu se liberar para ser feliz no seu casamento com outro filho vivo. Ela se entregou à depressão, ela se entregou às angústias, às tristezas, e ela desistiu da vida junto com a morte do filho. Então nós temos o Jake, que de certa forma é um órfão de pais vivos, porque o pai também não aguentou, foi embora, sumiu, e já tinha 35 anos que ele não falava com o pai e 20 que ele não falava com a mãe, né? De um lado você tem uma órfã que de fato não conheceu os pais, e uma outra pessoa que ela é órfã de pais vivos, de pais que não se conectaram por conta das suas dores, foi incapaz de se conectar com ele e de entregar amor. E qual a consequência disso na vida do Jake? Ele se tornou um homem com muito sucesso, que escreve livros, né? Ele é um best-seller. Os personagens do livro dele, na verdade, são os próprios familiares dele, a própria história da vida dele, só que ele escreve ali de uma forma de ficção. E ele é premiadíssimo, mas ele é totalmente solitário e isolado. Ele tá bloqueado, fechado pro amor. A única coisa que ele tem é aquela cachorra linda, maravilhosa, que tá ali durante o filme todo, que é o amor da vida dele, né? Então, ele precisa olhar para as coisas que ele fugiu. Assim como a mãe dele fugiu da dor, o pai fugiu da dor, ele também fugiu da dor. Ele ficou 20 anos sem ir à casa da mãe, sem falar com a mãe, sem se relacionar com essa mãe depressiva. E o pai, ele ficou revoltado, magoado, decepcionado com esse pai. Então, também se afastou
Ele não sabia das cartas, ele não sabia das coisas que esse pai mandava, então ele tipo assim, meu pai não quer saber de mim, eu também não quero saber do meu pai, tá? E a Rachel, ela aparece na vida dele nesse momento em que ele descobre que a mãe faleceu. Então, nesse Natal, ele vai para casa da mãe, depois de 20 anos, lidar e olhar para tudo aquilo que ela acumulou a vida toda. Aquilo ali representa as emoções. Essas pessoas que são acumuladoras, têm dificuldade de soltar, tá falando de pessoas que têm dificuldade de soltar, inclusive as emoções, inclusive o sentir, tá? Então ela é aquela mulher que você chega ali dentro daquela casa, que representa ela, que representa as emoções dela, tá o quê? Tá entulhado, tá cheio de coisas. E aí ele vai fazendo o quê? Ele vai olhando para tudo isso, ele vai lidando com tudo isso, olhando as caixas, fazendo as pazes dentro dele, liberando. A cada vez que ele tira um entulho e joga fora, é simbolicamente como se estivesse limpando as suas próprias emoções e jogando tudo isso fora, tá? E ele é um homem totalmente fechado e bloqueado, tanto que ali quando ele tá autografando os livros, uma mulher chega e se insinua para ele e ele corta ela. Não, eu já tenho a Eva, que é a cachorra, e a mulher já pensa que é uma mulher, né? Mas aí quando a Rachel aparece, a Rachel nem sabe quem ele é, ela não tem desejo nenhum por ele, ela tá noiva, ela fala o tempo todo do noivo, né? Noivo esse que ela não quer se casar, que ela está com ele porque ele é certinho, ele é correto e ele supostamente traz uma segurança para ela. Porque como ela foi abandonada, ela passou o quê? Ela foi entregue para adoção, ela se tornou uma mulher com medo do abandono, com medo, ela é insegura. Então, ela tá noiva, mas ela não quer se casar com ela. E ela tá buscando nele preencher um vazio que ele nunca vai suprir. Por isso, inclusive, que ela fala, eu preciso ir buscar a minha mãe para eu suprir esse vazio, para eu suprir essa falta, tá? Então, ela vai em busca da mãe para se encontrar. Então, quando ela chega ali e encontra com ele, ela não tá nem aí para ele. E isso faz com que ele, de certa forma, baixe a guarda. E quando ela compartilha a história, ele também baixa a guarda com ela, ele está disposto a ajudá-la. E ela não se impõe, ela não dá em cima dele, ela não, sabe? E isso vai fazendo com que ele vá cedendo, vá se encantando pela mulher que ela é. Porque às vezes a mulher fica em cima, o homem não gosta disso, tá? E aí o que acontece? Com a história, ela acaba incentivando ele a resgatar a relação com o pai. Porque eles têm uma vizinha lá maravilhosa, que é a Ellie, que é aquela mulher ali com mais de 60 anos, que acredita no amor e que ela é uma pessoa extremamente doce e fala, olha, quem pode ter as notícias da Noel, quem pode ter as notícias da Noel é o seu pai. Mas aí ela fala ele fala que é humanamente impossível falar com o pai depois de 35 anos. Mas a Rachel, ela incentiva isso. Porque tipo assim, poxa, era tudo que eu queria, era uma oportunidade de falar com meu pai. Tudo que eu queria era saber qualquer notícia da minha mãe. Mas ela também não obriga. Mas ele vai se sensibilizando e vai vivendo essa jornada de cura ao lado da Rachel. Assim como os dois estão vivendo a cura. É muito interessante porque relacionamento é exatamente isso. Você vê que em nenhum momento ela força ele a nada, ou obriga ele a entrar, a falar com o pai, ou ela está presente nesse momento. Ele vive a jornada dele e ela vive a jornada dela e ambos se respeitam durante essa jornada. Cada um vai se curando um ao lado do outro. E relacionamento é exatamente isso. Não é sobre cobrança, sobre briga, sobre discussões, mas é sobre cada um viver a sua jornada e se apoiar. Então ele decide, para ajudá-la, ele decide o quê? Ele decide voltar a falar com o pai dele. E ele faz aquela viagem inteira para ir falar com o pai. E ali ele então pôde ouvir o lado do pai. Então você percebe que no filme não tem pessoas más, tem pessoas profundamente feridas, pessoas que passaram por dores, traumas e perdas terríveis. E todo mundo ali, por conta de tudo que viveu, se torna desconfiada, fechada. Uma pessoa ferida, ela se fecha
e ela acaba ferindo outras pessoas sem querer. O pai dele nunca quis feri-lo. Eu tenho certeza que a mãe também não, mas acabou ferindo ele profundamente. E ele ter aquela conversa profunda com o pai contar da sua culpa. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. O Jake o tempo todo usa o relógio do pai, né? A gente vê ele usando o relógio do pai. O pai é isolado, o pai é solitário, o pai é triste, o pai se culpa pela morte do filho, né? E ele se separou, ele foi embora, ele não aguentou todo aquele luto. E o que que acontece? O Jake acabou seguindo os passos do pai, se tornando como pai. Você vê que todo mundo tá ali morrendo sozinho. E a gente não precisa deixar que uma dor se perpetue uma vida inteira. E por que que isso acontece? Porque a pessoa não consegue perdoar. Porque a pessoa não consegue liberar as dores. Fica preso no ressentimento, na culpa, na raiva, na crítica, no julgamento. Quando às vezes uma simples conversa ou um simples ato de soltar poderia fazer toda uma diferença para todo mundo. Entende? E essa cura foi fazendo com que o Jake se conectasse com a Rachel e se abrisse para o amor. Assim como a jornada da Rachel também foi curando ela para que ela vivesse um amor real. Não um amor porque eu quero porque ele é certinho, eu quero porque ele vai me trazer segurança. Entende? Porque ela é uma mulher profundamente com medo de confiar. Ela não confia no noivo para estar ao lado dela na busca pela mãe. Ela não confia no noivo. Ela não confia em ninguém. Você vê ali que ela é gente boa, e no final, depois de viver toda essa jornada, depois de fazer tudo o que ela fez, na hora H de ir lá, de olhar dentro dos olhos da mãe e se conectar com a mãe, ela não deu conta. Entende? O Jake foi lá e se conectou com o pai. Mas quando ela lê o diário da mãe, que é uma mulher incrível também, você vê que ela não é uma pessoa, ai, abandonou a filha, que mulher má. Não! Ela é uma pessoa com as suas dores e por suas razões, ela tomou decisões ali que foi entregar a filha para adoção. Mas se você olha, só de ela ler o diário e encontrar esse amor da mãe ali naquelas escritas, ela se sentiu curada. Ela falou assim, olha, eu queria me sentir amada, eu queria me sentir importante. Só de ler o diário, isso para mim já foi o suficiente. Mas a verdade é que não. Se ela realmente encontrasse forças, ela iria até o fim, olhar nos olhos da mãe, se reconectar com a mãe, fazer as pazes com a mãe. Isso faria uma cura profunda na alma dela, tá? Os pais dela, de adoção, que aparece ali no final, super amorosos. Mas isso não trouxe para ela forças para confiar, forças para amar, forças para ser amada. Foi preciso toda essa jornada de volta às suas raízes, de volta à sua, sabe? Aquilo que de fato importa, o amor, sabe? Saber quem é, que ela pôde então se abrir para viver uma relação de amor profunda com o Jake. E o Jake também, vivendo essa jornada de olhar para as dores da mãe, de se conectar, de liberar as dores da mãe, é que ele foi também até o pai e liberou tudo isso, acho linda aquela cena em que ele volta e fala, agora a gente vai manter contato, né, pai? Isso fez com que ele dissesse, tá, agora eu posso ser feliz, agora eu posso ser amado, agora eu posso amar. Então, pessoas feridas não conseguem amar e ser amados. Pessoas cheias de dores e de mágoas se isolam, se fecham. O amor não é possível. Outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para você. Ninguém salva ninguém. Assim como no filme que cada um foi vivendo a sua própria jornada. Assim como a Rachel não entrou na cabana quando o Jake foi falar com o pai. Ela ficou de fora com a Eva. Então a gente precisa saber o nosso lugar e respeitar o processo de cada um. Então sim, o amor cura, o amor restaura. É possível duas pessoas juntas se curarem, desde que cada um esteja disposta a viver a sua própria jornada. E aí, como esse filme chegou até você e como esse filme tocou o seu coração? E para você ser feliz, realmente, de verdade, o que você precisa liberar? O que você precisa olhar? Isso é muito
muito importante. Para a mulher fazer as pazes com a mãe e para o homem fazer as pazes com o pai. Aí dá match, tá bom? Me conta aqui embaixo como esse filme tocou o seu coração.